Fala galera, Valente Garage com mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Hoje estamos aqui com o Polo GTS 2020 e vamos mostrar todos os detalhes do carro para vocês. Então pessoal, todo mundo sabe que a versão GTS, a grande diferença dela está aqui debaixo do capô, que a gente vai mostrar mais para frente. Mas vamos começar aqui com a parte estética, a diferenciação dessa versão GTS para as demais versões do Polo, mesmo o TSI. Primeira diferença está aqui no conjunto óptico, que é Full LED na versão GTS, e o DRL está integrado aqui ao próprio farol, com essa faixa vermelha também. E aqui, onde tem o DRL na versão TSI, não existe nenhuma iluminação, somente o farol de neblina. Aqui fica sem função qualquer. Também dá para ver aqui o acabamento Black Piano, que é exclusivo da versão GTS. Os sensores de estacionamento, que aí estão presentes em outras versões do Polo. Dando um giro aqui pela lateral, a gente vê o badge aqui do GTS, como existe aqui na versão Highline, Comfortline. Retrovisores em Black Piano com repetidor de seta. A diferença para o Polo 2021, Polo GTS 2021 em relação ao 2020, é que o Polo GTS 2021 ele possui rebatimento elétrico dos retrovisores, é a única diferenciação. E o opcional, que aí não é de série, né, opcional, das rodas Aro 18 Brescia. Aqui o nosso é 2020, então ele está com a roda Aro 17. Em compensação, em 2020, apesar de ser raro esse opcional, é possível encontrar Polo GTS com som Beats, que em 2021 foi retirado dos opcionais. O GTS também tem esses frisinhos aqui nos para-choques e nas laterais para dar um ar mais esportivo no carro. Parece que é um carro um pouco mais baixo do que na verdade ele é. Aqui na traseira também temos uma grande diferenciação para os demais Polos, que é a lanterna também Full LED. Todo o desenho dela é em LED, todas as luzes aqui são em LED, com exceção da luz de ré. Mas a gente colocou luz de ré em LED numa loja especializada no Rio de Janeiro. Então hoje a nossa lanterna aqui especificamente é toda em LED. Outra questão que é exclusiva do GTS, o aerofólio integrado com brake light em Black Piano. A anteninha aqui também, a base dela em Black Piano. E a ponteira dupla de escapamento, que representa bem o motor 1.4 TSI da Volkswagen. Aqui a gente também tem a câmera de estacionamento e os sensores de estacionamento. Aqui as rodas, para a gente ver no detalhe, elas são calçadas com os pneus Pirelli 205/50 Aro 17. Um pneu muito gostoso para esse carro, dá uma aderência muito boa. O GTS, assim como os Polos Highline e Comfortline, possuem chave presencial. Então para abrir, só encostar na maçaneta, abrir, e fechar, só encostar por fora da maçaneta. Um grande problema em todos os Polos, e isso permanece no GTS, é a abertura do compartimento da mala. Não existe uma alavanca para abrir, então você precisa da chave para abrir a mala. Você precisa segurar o botão para abrir a mala. E por que isso é um problema? Além de você precisar pegar a chave para abrir, se você bate e ela não fecha, você precisa de novo pegar a chave para abrir novamente e bater corretamente. Então isso é uma coisa um pouco chata já desde o início no Polo. A gente já teve um outro Polo, um Polo Highline, e já tinha esse problema com essa questão de não ter uma alavanca aqui. A Volkswagen poderia colocar uma alavanca, ou até mesmo no símbolo, como existe em alguns outros modelos. O volume da mala é um volume razoável para esse segmento. Vai aparecer aí na tela para vocês a litragem. Aqui a gente tem o step, que é um step normal, não é o step fininho, mas é um aro 15, então continua sendo um pneu temporário. Triângulo fica aqui em cima. Aqui nós temos alguns compartimentos legais para você colocar uma garrafa na lateral. Os ganchinhos para pendurar sacolas, aqui dos dois lados. Rebatimento do banco, que é bipartido. Vamos aqui então para o interior do carro.
Uma coisa muito legal desse carro, que todo mundo curte bastante, esse banco concha, que só está disponível na versão GTS. Tem o símbolo aqui do GTS. Apoio de cabeça integrado ao banco. Ele é parcialmente em couro. Ele mescla esse tecido com couro, costuras vermelhas. Realmente é um banco muito bonito, que te segura bem na curva. Aqui o volante combinando com o banco. Painel de instrumentos, que é um show à parte nesses carros, né? E aqui embaixo as pedaleiras. Nós colocamos o descanso de pé, ele não vem nesse carro. Nós colocamos, que é da mesma linha aí das pedaleiras. Aqui no console central a gente tem o já conhecido câmbio de 6 marchas, com possibilidade de trocas manuais. Câmbio automático, não é câmbio DSG. Botão de ignição. O botão de desligamento do sistema Start-Stop, os modos de condução, que também podem ser alterados pela própria central multimídia, o botão do Park Pilot. O Park Pilot ele aciona os sistemas de sensores de estacionamento, então em movimento, mesmo que você esteja indo para frente, você pode utilizar o Park Pilot para ativar os sensores de estacionamento. E o botão de abertura do porta-malas. Câmera de ré em funcionamento, uma câmera razoável, não é uma câmera excelente, mas é uma câmera que dá para utilizar bem no dia a dia. Aqui o Park Pilot acionado. Configurações do veículo, é possível alterar diversos parâmetros. Então, por exemplo, aqui no espelho, pode desligar o limpador traseiro quando engata a marcha ré, o espelho baixar quando engata a marcha ré, também você pode desligar esse sistema. No serviço mostra a data que precisa fazer a próxima revisão. As luzes você pode alterar também. Fechamento automático das portas, janelas. Ou seja, é possível configurar diversos parâmetros do veículo. E o computador de bordo também bastante completo. Pode ir alterando aqui. Existem várias configurações que você pode ver desde a partida ou a longo prazo, desde o abastecimento. A cada abastecimento ele zera automaticamente isso aqui. Então você pode ter diversas informações do veículo aqui através do computador de bordo e da multimídia. A conexão com o Apple CarPlay ou Android Auto é sempre via cabo USB. Não tem conexão Bluetooth para esses aplicativos, mas existe conexão Bluetooth, como a gente já havia falado, para mídia. Então você pode conectar o seu Spotify naturalmente aqui pelo Bluetooth. Dentre os equipamentos presentes também no Polo, o sensor de luminosidade e sensor de chuva. Só que é necessário acionar primeiro o limpador de para-brisas e depois o próprio sensor se encarrega de aumentar ou diminuir a velocidade, mas também é possível controlar a velocidade por aqui. Esse botãozinho que fica em cima. O carro também tem aqui o controle da pressão dos pneus, que não é um sensor de pressão, ele não fica mostrando continuamente qual é a pressão do pneu, mas se um pneu perder a pressão, aí sim ele vai acusar aqui. Também mostra qualquer erro que esteja no veículo. Aqui, graças a Deus, não temos nenhum erro. E é interessante aqui no Start Stop, ele mostra todas as informações, por que o Start Stop ativou ou desativou. Então na última partida foi desejo do condutor, ou seja, eu tirei o pé do freio e acelerei, então o Start Stop desligou e ligou o carro novamente. A multimídia também tem diversas funções aqui, conexão dos celulares, monitoramento de trânsito, a navegação, rádio obviamente. Dá para colocar imagens,
Ela não reproduz vídeo, apesar de ser possível isso, mas aí teria que ser feito numa loja especializada. Telefone, comandos de voz na multimídia, o rádio e as mídias aqui que normalmente a gente usa o Bluetooth com Spotify. O painel é totalmente configurável, a gente pode alterar os dados que estão sendo mostrados lá, aqui pela central multimídia, a gente vai alterando. No automático ele coloca ali a velocidade em destaque, que é como a gente costuma utilizar aqui. No modo esporte, a gente pode colocar aqui esse monitor de desempenho, que ele mostra até a força G atuando no carro. Vamos deixar depois aqui na rodovia para a gente ver como é que ele funciona. Dá para colocar aqui um cronômetro. Demais dados da viagem, o consumo aqui está péssimo, porque na verdade a gente abasteceu e parou o carro, então não deu nem tempo dele fazer um consumo, mas esse carro tem essa vantagem de ser um carro muito econômico. Ele tem o desempenho excelente e ao mesmo tempo é muito econômico. Um carro de 150 cavalos com 25,5 kg de torque, um torque bem legal para o dia a dia e ao mesmo tempo com uma economia muito grande de combustível. A gente vai botar as médias aí oficiais. Porta-luvas é refrigerado, possui entrada de CD e cartão de memória. Porta-luvas bem interessante, realmente. Não é comum isso no segmento. Para ver aqui que essas lâmpadas são de LED internas, mas isso foi uma alteração que nós fizemos. As lâmpadas originais são amarelas. O parasol também tem iluminação. Aqui no interior a gente tem o já conhecido painel de instrumentos totalmente digital, que é utilizado na versão Highline e até como opcional na Comfortline e utilizado em outros veículos também da Volkswagen. A diferença é que no Polo GTS ele tem os instrumentos em vermelho, enquanto nas demais versões é em azul. Aqui a multimídia também. Vamos desligar a música para o YouTube não reclamar de direitos autorais. Ar digital de apenas uma zona. A multimídia tem GPS com espelhamento no próprio painel. Vou mostrar mais para frente isso. Volante multifuncional. Com piloto automático. Aqui na lateral temos a maçaneta e o travamento das portas, acabamento em black piano. O plástico do veículo, que é uma das coisas que as pessoas mais criticam, realmente é um plástico mais duro. É aquele famoso plástico duro que a maioria das montadoras utiliza, aqui em cima também. Mas não chega a ser um acabamento tão ruim como muita gente critica aí, e às vezes até para ganhar like, para ir contra a Volkswagen. Eu sinceramente não vejo isso como um problema tão sério. Aqui a gente tem um acabamento num couro, os botões dos vidros elétricos e retrovisor, botãozinho já conhecido dos faróis. E uma diferenciação do Polo GTS é que o teto é escuro, não é um teto claro como nos demais veículos, para dar esse ar de esportividade realmente. O espaço interno do veículo é somente razoável, lembrando que ele é um hatch compacto premium, ele não é um hatch médio como era o Golf, apesar de hoje o Polo fazer as vezes do Golf. Aqui atrás de mim, que tem quase 2 metros de altura, com um banco totalmente recuado, não cabe nenhum adulto, apenas uma criança ou alguém com pernas bem pequenas. O banco traseiro segue o mesmo acabamento do dianteiro, mesclando couro com tecido. E aqui a gente tem saída de ar-condicionado traseira e carregador USB, algo incomum no segmento.
As portas traseiras são todas de plástico, elas não têm nem aquele acabamento aqui no apoio de braço. Existe aqui o ganchinho para pendurar a roupa dos dois lados, mas não existe a alça no teto, famosa PQP. Vamos ver então o que diferencia o GTS dos demais Polos. Aqui o coração dele, né? O motor 1.4 TSI, já utilizado em outros modelos da Volkswagen, Tiguan, Golf, Jetta. Motor já bastante conhecido, motor 4 cilindros, diferente dos 1.0 turbinados, que são de 3 cilindros, ele possui 4 cilindros. Aqui uma característica diferente na bateria, vocês veem aqui que é uma bateria diferenciada, porque esse carro possui sistema start-stop, a gente vai mostrar ele em funcionamento já já. E está aqui então, para quem não conhece, o famoso motor 1.4 TSI. Isso aqui é bem curioso, em todo Polo acontece desse adesivo ser deslocado para trás. Às vezes gera uma insegurança para quem vai comprar um carro desse usado, parece que o adesivo já foi recolado, mas não é. Isso acontece em todos os Polos, com o fechamento aqui do capô, ele acaba empurrando esse adesivo e ele é deslocado aqui. O GTS, assim como os outros Polos, não possui a manta aqui no capô, aquela manta acústica. E isso é uma tendência hoje, poucos carros utilizam essa manta por redução de custos e também por segurança. A Peugeot já teve que fazer recall porque a manta aqui encostava no motor, quando ela ficava mais gasta, ela acabava encostando no motor e corria risco de incêndio. Então isso hoje não é uma coisa que chega a incomodar, é uma coisa que esteticamente não fica bonito, mas não faz grande diferença no veículo. E aí, bora dar uma volta? Colocamos aqui o sistema de navegação, transferindo aqui para o painel central, painel de instrumentos do carro, realmente. E ele também pode ser colocado na própria multimídia. Quadro de instrumentos, como a gente já falou, totalmente digital. E ele vai varrendo aqui em vermelho com a quilometragem e com conta-giros. O acabamento aqui do Polo GTS é um pouco diferente dos demais Polos. Tem esses frisos vermelhos aqui, esse acabamento é mais escuro. No Polo Highline ele é mais para um prateado, aqui ele é um chumbo. Aqui tem a opção de colocar um suporte para celular. Normalmente a gente anda sem, então fica aqui com essa capinha. O retrovisor tem sensor crepuscular, então ele escurece se alguém colocar o farol mais alto aqui na traseira. O repetidor de setas a gente consegue ver aqui no próprio retrovisor. O próprio motorista consegue ver a seta piscando aqui pelo retrovisor. Lembrando que esse carro não tem piloto automático adaptativo, como tem no Nivus. O Polo GTS, infelizmente, não recebeu esse recurso. É um dos recursos que diferencia até o Polo GTS do Nivus. Entrando até nesse assunto, é interessante que quando nós fomos comprar esse carro, uma dúvida muito grande foi Nivus Highline ou Polo GTS. Apesar de serem carros de segmentos diferentes, porque a Volkswagen considera o Nivus como um SUV, eles têm o mesmo porte, com a diferença que o Nivus possui um porta-malas um pouco maior. Na verdade, o Nivus é um Polo, só que com porta-malas um pouco maior. Então, a diferenciação aqui que a gente teve que tomar a decisão foi justamente o motor 1.4 TSI do Polo GTS ou o motor 1.0 do Nivus Highline. O Nivus tem a possibilidade de ter um mercado melhor, né, para uma revenda, porque todo mundo hoje em dia quer SUV, mas ao mesmo tempo tem essa questão de ter um motor um pouco mais fraco. Como nós já tivemos um Polo Highline com motor 1.0 TSI, acabamos optando pelo Polo GTS,
que é um Polo realmente diferente dos demais. A dirigibilidade dele é muito diferente do Polo TSI normal. A gente vai acelerar um pouquinho mais para frente, depois vai fazer até um 0 a 100 aqui. A gente aqui está no modo de condução normal. Vou colocar aqui no Sport, só para ver como é que muda. O grafismo aqui já muda para o S. Então estava aqui no D5, ele muda para o S5, né, de Sport. E a resposta ao acelerador é mais rápida também. Ele consegue manter o giro muito mais alto. Vê que ele permanece com o giro alto, ele não desacelera. Continua ali, ó, em S3 para manter o giro alto. Se eu precisar, eu já retomo um giro mais alto. Enquanto no Drive, no modo de condução normal, a diferença do giro, ele tem que dar um kickdown e ele já cai diretamente o giro, não permanece o giro alto. Legal do Polo é que ele tem as trocas manuais também no volante. Então a gente pode trocar aqui, mesmo sem alterar o câmbio aqui para o modo manual, eu posso tomar o comando aqui e ir trocando as marchas no volante. Da mesma forma que eu posso fazer no câmbio e ir trocando aqui na marcha. Como eu falei anteriormente, esses bancos aqui abraçam o motorista. Apesar de eles serem um pouco incômodos na hora de entrar e sair do carro, por causa dessa altura na lateral, na dirigibilidade eles ajudam muito o motorista a se manter no banco. Uma curva aqui, ó, a gente segura, deixa escapar do banco. Lembrando que o Polo é 5 estrelas no crash test da Latin Cap. Agora alterou a metodologia, né? A gente ainda não sabe como é que o Polo vai ficar, mas com a metodologia antiga, o Polo tinha 5 estrelas, que é a nota máxima de segurança para todos os passageiros. O painel aqui da multimídia ainda tem essa opção, pensando aqui na economia, o treino Think Blue, para você realmente economizar combustível. Então você pode ver os seus parâmetros aqui para tentar atingir um consumo de combustível ideal. Vamos fazer aqui o nosso 0 a 100, que é uma injustiça, né? Porque é numa subida, mas já que a Volvo também fez aqui, vamos fazer aqui com o Polo. Vamos lá? Bem veloz realmente, esse torque dele quase que instantâneo graças ao turbo, né? É muito legal. Essa é a vantagem dos veículos turbo. Muita gente ainda torce o nariz, apesar de hoje ter se tornado uma realidade. A gente tem aí Hyundai utilizando, a Chevrolet, a Volkswagen que já utiliza há muito tempo, agora a Fiat com os motores turbinados, Peugeot, Citroën. Então já é uma realidade há algum tempo, apesar de muita gente ainda torcer o nariz. Os motores turbos são muito interessantes por terem esse torque em baixa rotação e ao mesmo tempo serem motores muito econômicos, porque são motores de baixa litragem, famoso downsizing, mas ao mesmo tempo eles têm esse torque muito interessante na baixa rotação já. Vamos mostrar aqui o sistema Start-Stop funcionando. O sistema Start-Stop ele funciona em qualquer modo de condução, mas o condutor pode deixar ele desligado. Confesso que em alguns momentos no trânsito ele acaba sendo um pouco chato, porque ele desliga a todo momento e às vezes o trânsito está naquele momento, anda e para, então o carro fica desligando e ligando a todo momento. Então em alguns momentos eu desligo ele realmente. Mas se é um trânsito mais pesado, que você vai ficar parado ali alguns minutos, é um sistema interessante de ser utilizado para economizar combustível.
apesar de ser um sistema que gasta mais a bateria do carro, e por isso a gente viu lá no motor, a bateria desse carro é diferenciada e é uma bateria logicamente mais cara. Vou parar aqui, simplesmente parar, e o motor se desligou sozinho. Dá para ver aqui no conta-giros, desligou. Por que que o start-stop às vezes religa o carro sozinho? Em algumas condições. Se a temperatura do ambiente aqui do carro subir, ele mostra aqui que a temperatura não está no desejado, então ele mesmo religa o carro. Em rampas mais íngremes, ele não ativa o start-stop, porque o carro precisa realmente estar ali com o motor ligado realmente para uma necessidade eventual naquela rampa ali que o motorista precise, tá? Então nem sempre o start-stop vai agir. Eu vou simplesmente tirar o pé do freio e ele religou o carro. Não fiz absolutamente nada, simplesmente tirei o pé do freio e o sistema religa o carro. O Polo Highline não tem esse sistema está presente apenas no Polo GTS. Por isso que às vezes muita gente acha que é mentira que o Polo GTS é mais econômico do que o 1.0 Highline, mas não é tão mentira assim. Ele pode ser mais econômico do que o Highline sim, tá? Dependendo de como a pessoa utiliza, ele pode acabar sendo mais econômico do que o Highline. Nós já tivemos os dois e para nós, no nosso uso, o consumo é muito parecido, tá? Mas é possível que o GTS venha a ser até mais econômico, apesar dos números oficiais não dizerem isso, mas é possível que o GTS seja até um pouco mais econômico do que o próprio 1.0 TSI. Aproveitar que a gente acabou de gravar só à noite, mostrar todas as luzes acesas. O DRL, ele tem função também de seta, não é uma seta sequencial, mas é uma seta bem bonita que envolve todo o farol. Como eu falei lá embaixo, o que é DRL no Polo TSI, no Polo GTS acaba ficando sem função, não tem como ativar. Já tentei resolver isso, mas não é possível ativar. Dá um giro aqui, retrovisor, também com a seta. E as lanternas em LED, com a luz de placa também em LED. Fomos nós que instalamos, não é original do carro também. Mas é uma instalação bastante simples. Várias lojas especializadas sabem fazer essa instalação. Só tem que ter um certo cuidado, porque os carros da Volkswagen acusam erros quando você troca a lâmpada por uma lâmpada que não é a original. Então ele causa um erro no painel, então tem que realmente colocar numa loja especializada. Olha o corner light funcionando aqui. Vocês virem um Polo com apenas uma lâmpada acesa, é porque provavelmente ele está numa curva ou está com a seta ligada, e aí o corner light acende apenas para um lado. Pessoal, esse foi mais um vídeo aqui na Valente Garage. Quem gostou do vídeo, deixa aí o like, não se esquece de se inscrever, compartilhar com os amigos. Para quem sempre teve curiosidade de onde a gente grava os nossos vídeos, a gente está aqui no Castelo de Itaipava, tá? Normalmente a gente utiliza essa área do estacionamento aqui, que é bem grande, que é às margens da BR-040. Então quem vier a Petrópolis, a Itaipava, não deixe de conhecer aqui também o Castelo de Itaipava. Valeu, pessoal!